Olá, eu sou Rosane Amaral. Esse é o meu segundo vídeo no meu próprio canal. E no primeiro vídeo, né, eu dei uma introduçãozinha do que eu estaria apresentando nesse canal. E hoje, especificamente, eu vou trazer um tema que é o processo de mudanças. Como nós implementamos mudança em nossa vida de forma consciente e, ao mesmo tempo, transformando hábitos arraigados, transformando crenças a nosso respeito e principalmente, né, mudando assim todo o ambiente. Quando você dá um passo, de uma certa maneira, você transforma o seu futuro, você transforma o seu passado e você consegue se sentir livre para dirigir sua própria vida. E como eu disse a vocês no meu primeiro vídeo desse canal, e agora é o segundo vídeo, que eu iria trabalhar com vocês com metáforas, com histórias. Então, para que a gente possa ter clareza do que significa, né, dar passos em direção à mudança, eu trouxe para vocês uma história, uma metáfora de Jesus, de uma cura de Jesus, que começa assim. E disse-lhe Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se levantou, pegou o leito e se pôs a caminho. Só nessa partezinha, nós temos muito o que refletir, nós temos muito o que aprender. Em primeiro lugar, e aí no meu vídeo, né? No primeiro vídeo eu falei sobre tomada de decisão. Eu decido que quero mudar. Eu tenho que querer mudar. Então, quando Jesus dá a ordem para esse homem, levanta, toma o teu leito e anda. Jesus não tocou naquele homem. Jesus não puxou ele pelo braço. Jesus não o sacudiu. Simplesmente ele ouviu, tomou uma decisão, se levantou, carregando o leito e se colocando a caminho de uma nova vida, a caminho de uma vida em que ele carrega e não que ele é carregado. Então, quando temos consciência do que somos, quando sabemos o que queremos, normalmente a gente carrega a nossa vida. Então, o primeiro ponto importante desse trechinho que eu falei para vocês é que quando aquele homem decidiu se levantar, decidiu carregar o leito, ele inverteu a energia na vida dele. Ele saiu de uma energia de morte e foi para uma energia de vida. E mais que isso, ele passou a carregar aquilo que o carregava. Não é interessante até aqui essa história? Mas vamos continuar porque tem muito mais coisa aí para a gente refletir, para a gente aprender dentro dessa metáfora. Em primeiro lugar, por que que ele continua carregando o leito? Já que ele conseguiu se levantar, já que ele está partindo para um novo caminho, para uma nova vida, para uma mudança de perspectiva em sua trajetória. Porque o leito também simboliza os momentos em que pode acontecer o quê? Recaídas. Com certeza pode acontecer recaídas. Então o leito ele não é abandonado imediatamente, porque espera-se que no caminho de transformação você tenha algumas recaídas. E nada melhor do que ter o seu leito em mãos e poder se deitar por algum momento, poder descansar um pouquinho antes de continuar essa trajetória de mudança. Então, tenha consciência que quando você decide mudar, você não vai de uma vez. Muitas vezes você vai ter vontade de retornar, de deitar para ser carregado. Mas logo em seguida você pensa
E você lembra que você tomou uma decisão. Você lembra que você quer realmente aquela mudança. E aí, no outro dia, você segue carregando o seu leito. É importante aceitar quando, mesmo decidindo, mesmo mudando, nós recaímos. Mas essa recaída não pode nos desanimar. Essa recaída, ela pode servir para que a gente descanse um pouquinho mesmo, mas que depois a gente se lembre do nosso compromisso com a nossa mudança. Lá na parábola, né, ou na metáfora, na Bíblia, diz também que no caminho de despertar daquele homem, Jesus o encontra algumas vezes, até que o encontra no templo. E diz a ele: eis que estás curado, vá e não peques mais. Pensa. O que realmente pode representar o templo, né? Quando a gente fala no templo, é um lugar de chegada, é um lugar acolhedor, é um lugar em que você se sente protegido ou protegida. O templo é a reta final, é a reta de chegada de uma trajetória de despertar, uma trajetória de transformação, de mudança. Então, quando você chega no templo, porque você já está pronto, você já se curou, você já se transformou e você já tem novos hábitos e você já tem novas capacitações que agora lhe pertencem. Mas Jesus disse: não peques mais. Por quê? Porque o pecado tem a ver com você retornar aos velhos hábitos, vestir as velhas roupas. Então é importante que nós reflitamos que, ao tomar uma decisão, essa decisão nos mostra um caminho. Mas é um caminho que ele não vai ser assim automaticamente percorrido. Haverão altos e baixos. Não é? E é importante que estejamos conscientes disso, porque aí fica mais fácil seguir em frente, transformando e carregando o leito